Continuando, né, a nossa aula sobre energia potencial gravitacional, a equação matemática, a fórmula da energia potencial gravitacional, EPG significa energia potencial gravitacional, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, porque é uma energia que está associada ao campo gravitacional, né? Por isso nós vamos trabalhar com a aceleração da gravidade. Então, energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, que é a posição, né, que está relacionada a essa altura. Então, quando a gente vai estudar uma equação matemática, nós temos que saber o significado de cada grandeza e sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades. Então, EPG significa energia potencial gravitacional, sua unidade de medida é o Joule, né, ou Joule, cujo símbolo tem que ser um J maiúsculo de forma, porque é em homenagem a James Prescott Joule, um físico. O M significa massa, tem que ser dado em quilograma no sistema internacional. O G significa aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade vale um valor mais aproximado do real, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na maior parte dos exercícios a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado. Inclusive no exemplo que eu vou passar, um dos exercícios eu vou colocar 9,8, porque às vezes coloca. Quando não der, a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado para ficar mais fácil nossos cálculos. O H significa a altura do corpo em relação ao nível de referência. Então nós temos que tomar muito cuidado nos exercícios qual que é o nível de referência que está sendo adotado, se é o solo ou não, tá? E essa altura tem que ser dada em metros. Caso esteja em centímetro, em milímetro, em quilômetro, nós temos que transformar para metros para que a energia saia em joules, tá joia? Então vamos fazer dois exemplos aqui para a gente entender um pouquinho melhor essa colocação, tá? Essa equação da energia potencial gravitacional. Questão número 1. Calcule qual é o módulo da energia potencial gravitacional que um corpo de massa 5 kg apresenta quando disposto em uma altura de 10 metros em relação ao solo. Considere a aceleração local como g, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse exercício, calcule qual é o módulo da energia potencial gravitacional. Então, está pedindo para nós calcularmos a energia que um corpo de massa 5 kg, então vamos anotar aqui a massa 5 kg, apresenta quando disposto a uma altura h de 10 metros, num local onde a aceleração da gravidade G vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então nós temos que tomar cuidado porque nem sempre as questões elas adotam o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Há situações que colocam 9,8 e tem alunos que às vezes, ou outras pessoas que toda hora coloca 10 sem prestar atenção na questão. Por isso que eu fiz essa questão usando 9,8. Então a equação da energia potencial gravitacional é EPG igual a massa vezes gravidade vezes altura. A massa 5 kg, não vamos colocar as unidades aqui. A aceleração da gravidade 9,8 e a altura 10. Aqui simplesmente a gente faz a multiplicação. 5 vezes 9,8 vezes 10 vai dar uma energia potencial gravitacional de 490 joules ou joules. O J tem que ser maiúsculo de forma, tá, pessoal? Não pode esquecer de colocar a dimensão, que é a unidade de medida. É essencial colocar a unidade de medida. Questão número 2. Calcule a altura necessária para que um corpo de massa 2,5 kg apresente uma energia potencial gravitacional de 500 joules. Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu já coloquei a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que a questão está perguntando para nós? Calcule a altura que um corpo de massa 2,5 kg deve ter para que ele adquira uma energia de 500 joules. Qual que é a altura que esse corpo tem que ter para ter uma energia de 500 joules? É um pouquinho diferente a questão, então. Então, vamos pegar a nossa equação. Energia igual a massa vezes gravidade vezes altura. Neste caso, eu tenho a energia. A energia é 500, a massa é 2,5, a aceleração agora é 10. Então, quanto que vale o H?
Qual que é o procedimento? Vamos conservar a energia. Multiplicamos 2,5 vezes 10 vezes H. Quando a gente tem números multiplicando variáveis, multiplicamos os números e mantemos a variável. 2,5 vezes 10 dá 25. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 vezes H, vai dar 25H. Qual que é o procedimento na resolução de equações na matemática? O número com variável vem para o primeiro membro invertendo o sinal, então vai ficar menos 25H, o 500 passa para o segundo membro também negativo. Como o número com a variável está negativo, multiplicamos a equação por menos 1, volta a ficar todo mundo positivo. Isola o H, que é a nossa variável. O número que está multiplicando, ele passa dividindo. 500 dividido por 25 vai dar 20. Então, a altura que esse corpo deve se encontrar, esse corpo de 2,5 quilogramas, que para que ele tenha uma energia potencial de 500 joules, deve ser uma altura H de 20 metros. Tá certo, pessoal? Até a próxima.